Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre o início do Império Romano. Então esse é o início do Império Romano, esse é o nosso tema de hoje. Então lembrando, a aula passada eu falei para vocês sobre a vitória do Caio Otávio aí nas guerras civis aí que aconteceram no segundo triunvirato, venceu Marco Antônio, a Cleópatra, e aí acabou assumindo então como imperador de Roma a partir de 27 a.C. E daí, pessoal, o Caio Otávio vai ser mais conhecido pelo nome de Augusto, que é o venerável. Então ele passou a se tornar uma figura sagrada aí a partir desse momento. Então, não confundir, pessoal, o seguinte, porque o Caio Otávio também é o nome aí do pai do próprio Caio Otávio, mas aí para diferenciar vai se chamar o Augusto, que é o nome que se dá ao imperador de Roma. O Augusto vai ter alguns títulos, além do próprio título de Augusto, Ele, por exemplo, o título de Imperator, é um título que já existia na época da República, mas só que agora vai ganhar essa conotação diferente aí, que vai ter a ver com a questão de um império, Vai ser então tratado aí como imperador, o Augusto. De Princeps, que significou primeiro, que daí vai vir a ideia de que ele comanda um principado. Título de César, que era uma espécie de título de bravura ali. Então, como ele teve essas vitórias militares, então vai se criar aí esse título de César, que vai ser a denominação que vai se dar também, pessoal, aos próximos imperadores, Então essa vai ser comum se chamar os imperadores romanos de Césares, Pessoal, é o início com Augusto aí do período da Pax Romana, O que era a Pax Romana? Era um período de estabilidade, de prosperidade. Mas tem aí um adendo que é preciso fazer, que vocês já vão saber daqui a pouco. Então, para garantir a Pax Romana, que é a paz romana, os soldados romanos aí, formando as legiões, vão garantir as fronteiras romanas, para que essa paz seja garantida. Então vai se reforçar aí as fronteiras de Roma. Vai haver a construção de estradas, para interligar essas várias regiões aí que o Império tinha conquistado. Lembrando que o Império tinha conquistado aí todo o entorno do Mar Mediterrâneo já há algumas décadas. E agora precisava manter tudo isso, então vai construir estradas aí para interligar esse domínio para a questão da cobrança de impostos, Para que os impostos, aí os tributos chegassem mais rápido em Roma. Esse é um período marcado pela estabilidade. Roma exerce essa força militar aí nas fronteiras, consegue manter ali os povos dominados. Esse período aí vai se chamar de Pax Romana. Algumas obras vão aparecer aí na época do Caio Otávio na própria cidade de Roma. Então esse é o Panteão, isso é uma foto atual, mostra aí a fachada dele, Então é uma obra muito visitada até hoje, é considerada a obra mais bem conservada da época, Então essa obra aí do Panteão, ela foi encomendada pelo Agripa, que era um dos assessores do Caio Otávio, E aí, enfim, acabou se tornando um dos pontos turísticos principais no mundo. Panteão, pessoal, que tem a ver com a questão aí do culto a vários deuses, Então Roma, como era uma sociedade que cultuava vários deuses, o Panteão servia para isso. E o Fórum também foi uma construção da época do Augusto, Ele era um lugar onde os militares faziam rituais religiosos antes de partir para as campanhas, principalmente. Também se resolviam questões judiciais, Questões legislativas também eram resolvidas aí. Como eu falei para vocês, pessoal, a Pax Romana tinha alguns problemas. Quais eram? É que para a paz dos romanos ser garantida, eles precisavam manter os outros povos oprimidos, Então, por exemplo, se a gente for imaginar na região hoje, onde fica a Alemanha, era a região da Germânia. Era uma região que sempre dava trabalho para os romanos, pessoal. Então, por exemplo, tem ali um famoso massacre, que é o massacre da floresta de Teutoburgo, nos anos iniciais aí já depois de Cristo. Então, é um massacre, pessoal, onde cerca de 30 mil homens romanos ali foram ali numa campanha contra os germânicos e acabaram desaparecendo, Anos ali sem se saber o que aconteceu com esses soldados que foram para lá. Eles foram descobrindo aos poucos que esses soldados morreram nas mãos dos germânicos, Pessoal, um outro foco de problema que Roma tinha era na região da Judéia, onde hoje fica ali o Oriente Médio, onde fica Israel, a Palestina. Aquela região, pessoal, sempre tinha muitas rebeliões, Então, antes de Jesus, por exemplo, já outros homens eram conhecidos ali por fazer rebeliões. Então, pessoal, Jesus, quando nasce, não é muito conhecido ainda em vida, É mais naquela região mesmo ali, as pessoas mais próximas. Depois é que ele vai ficar mais conhecido. Mas vai ser uma região ali em que sempre haverão problemas ali entre os romanos e os judeus, Então, vai ser uma região de rebeliões. Pessoal, dessa forma, a Pax Romana, ela significava paz para o povo romano, mas significava sempre a guerra
para os povos oprimidos, né, os povos que eram dominados por Roma. Isso é importante saber sobre a Pax Romana, que ela não significou a paz total. Tá? Havia guerra ainda, mesmo sob a Pax Romana. Então, pessoal, o governo do Caio Otávio vai durar aí de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Acontecer, pessoal, que o Caio Otávio não vai ter um herdeiro homem, né? Então ele tem uma filha, que é a Júlia, mas aí ele precisa de um filho adotivo, que vai ser o Tibério, tá? Então Tibério, em 14 depois de Cristo, vai acabar assumindo o poder no lugar do Caio Otávio. Então, por enquanto é isso daqui, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Obrigado e até a próxima.